A paz, irmãos, a paz, Primeira Igreja Batista em Padre Miguel. Estamos aqui para mais uma aula de EBD e hoje nós vamos falar sobre os aspectos essenciais da doutrina da salvação. Lembrando que a nossa revista é esta. E vamos às cartas de Paulo à região da Galácia ali. Hoje nós vamos entrar em Éfeso, a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Então nós vamos comentar a respeito da doutrina da salvação. Vai ser uma aula sintetizada, porque é um tema muito vasto, muitas divisões teológicas, mas vamos procurar aqui falar o básico para a gente entender essa doutrina da salvação. Tá bom? O Vitor vai ler o texto áureo e nós vamos começar a nossa aula. O texto áureo se encontra em Efésios 2, 8 e 9. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então a doutrina da salvação passa pelo favor de Deus, graça, favor imerecível. Então antes da gente entrar na nossa revista, nós vamos comentar aqui a respeito dessa questão da graça e da salvação. Então, quando se fala de salvação e dentro disso falando-se de graça, nós temos aqui algumas coisas importantes a comentar. Nós falamos da justificação, da regeneração, nós falamos aqui da adoção e da santificação. Está dentro do pacote da salvação. É um tema que nós falamos que é muito vasto, mas vamos nos prender aí falando um pouco mais superficialmente do poder da graça que Paulo vai falar exatamente aqui na carta aos Efésios. É uma carta que é considerada pelos estudiosos, os teólogos, e o que eu mais gosto de ler é o Meyer Pearman, né? E tem alguns outros também, mas eu gosto mais do Meyer Pearman. Ele fala que é uma carta do terceiro céu, onde Paulo vai tratar do capítulo 1 ao 3 das questões doutrinárias e do capítulo 4 ao 6 da prática da vida cristã, na prática da vida santificadora, na prática da vida de regenerado. Então ele vai falar que esse assunto para a igreja. Ele também leva a igreja a voltamos àquela palavra que falamos na aula passada, que a igreja está em outro patamar, né? A visão dele é fazer a igreja entender que ela está acima de qualquer imaginação que o homem tenha de coisa transcendental. A igreja foi criada para isso. É o que Paulo vai discorrer no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Depois, no 4, ele começa a falar do comportamento, até o capítulo 6, onde ele fala da luta da igreja, da batalha da igreja. Então, dentro dessa carta, nós temos a predestinação, nós temos a eleição, a adoção. São esses assuntos que são vastos, né? É muito grande. Tem as denominações com suas interpretações, mas nós vamos caminhar aqui no que a Confissão Batista tem e das outras igrejas, da maioria das igrejas evangélicas concorda sobre a predestinação, adoção, salvação no nosso texto, tá? Então a graça é o favor imerecido. Então nós temos aqui algumas coisas a falar da graça, né? A graça opera mediante a fé, como o Vitor leu aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aí nós temos algumas coisas a falar da graça também. Nós temos aqui a graça comum. O que é uma graça comum? A graça comum é o que todo homem recebe. Só do homem existir já é um favor de Deus. Só de virmos ao mundo é um favor de Deus. Só de chegar à idade que eu cheguei é um favor de Deus. Quando a gente acorda e olha esse planeta maravilhoso que a humanidade está destruindo ele, a gente vê como Deus é bondoso para com o homem, criando um sistema, criando um universo. Isso é graça, é favor. A chuva que cai em abundância, e o problema das enchentes não é problema de Deus, é o homem. Então as catástrofes naturais que acontecem muitas vezes são problemas do homem de ocupar um local errado, mas tudo que Deus deu é graça. Então é a graça comum. Todo homem, ele desfruta dessa graça comum. A vida é a graça comum. Existir é graça comum. Então nós temos aqui a graça, ela opera algumas coisas em nós, e aí a gente já fala essa operação da graça para sustentar
aquele que se rende a Jesus. Então a graça produz, né, para que a gente possa ficar firme, ela produz, e já produziu a palavra de Deus, a Bíblia, nós temos a Bíblia. A graça produz a igreja, o favor de Deus juntou dois povos e fez um, entre judeus e gentios. A graça promove o serviço, a graça promove a oração, a graça promove a adoração, a graça promove os dons e a graça promove a esperança da redenção. Isso são, dentro da teologia sistemática, assuntos para serem estudados. Então a graça, ela gera todas essas coisas para a igreja, para o crente, para a comunidade ficar firmes, alertas e também esperançosos para o encontro com o Senhor. Dentro desse assunto nós também temos, a respeito da graça, temos aí a divisão teológica. Nós temos a graça irresistível, que é uma linha calvinista, que se entende que é uma graça que leva à predestinação fatalista, onde alguns nasceram para ir para o céu e outros já foram destinados para o inferno, e que ainda que essa pessoa não ouça o evangelho agora, de qualquer maneira, de alguma maneira, essa graça vai chegar a ter esse favor e ele vai ser salvo porque ele é eleito, né? Eles interpretam o capítulo 1 de Efésios de uma maneira que é com a pessoa, com o indivíduo, né? Já Armínio, ele interpreta como uma graça preventiva, é um favor de Deus que preveu que o homem iria entrar por caminho tortuoso. Então Deus vai dar aí, antes da fundação do mundo, um favor, um mecanismo para que todo homem seja salvo e seja restaurado a Deus. Então essa é a superfície dos estudos e da maneira de se ver a graça no movimento cristão, tá bom? Então, entrando aqui na nossa lição, nós temos aqui, a gente vai alterar um pouquinho aqui os tópicos para a gente seguir uma linha expositiva do texto, tá? Porque o primeiro tópico está no capítulo 1, versículo 6, depois o 2 está no capítulo 2, versículo 1, depois o 3 já volta para o capítulo 1, versículo 4, e nós vamos seguir uma linha de segmento direto do texto para não se perder, não confundir, talvez aí o irmão esteja nos vendo. Então a graça de Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. O Vitor vai ler aí Efésios capítulo 1 até o capítulo do versículo 1 ao 4. Vai lá, Vitor, lê pra gente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então aqui no versículo 4 ele fala, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então essa eleição é uma escolha. Deus escolheu indivíduos, Deus escolheu a igreja. Paulo está tratando da igreja. A igreja está formada, ela recebeu a mensagem que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e Paulo está agora, através da carta, fundamentando, né, a doutrina da igreja, da existência da igreja, do destino da igreja. Então Paulo fala que ele nos elegeu nele. Cristo é o principal eleito, né? Eu escolhi o meu servo, o servo sofredor, né? Aquele que vai salvar o seu povo. Então, lá no Antigo Testamento, Cristo já era visto como o eleito, o Filho. E Paulo vai dizer que agora, em Cristo, nele, pelo seu mérito, nós somos escolhidos, eleitos, separados. Você pode também usar aí o texto de Romanos 3,10 e também Lucas 19, versículo 10, que vai falar aí do capítulo dos salvos, né, o Lucas. E a gente vai ficar aqui em João 15,16, né, que Jesus fala, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto, o vosso fruto permaneça. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Quando a gente pensa nesse texto, a outra
visão teológica, né, da predestinação fatalista, vai dizer que ele escolheu pessoas e vai usar o texto de Jeremias e tal. Mas na nosso entendimento, quando ele fala isso para os discípulos, ele está tratando já do assunto da igreja, do proto-igreja ali. Os discípulos são o protótipo da igreja que será formada. Como Jesus disse para Pedro, que os homens falam a meu respeito e tal, e uns vão dizer que tu és João Batista e tal, e vocês têm dito, aí Pedro vai dizer, eu tenho dito que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Fala, muito bom, Simão Barjonas, não foi a carne e sangue te revelou, mas meu Pai, né? Ele vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? Ele começa a dizer que há portas que podem se levantar, mas não vão prevalecer contra a minha igreja, a minha assembleia, ou a eclésia, né? A esse movimento que eu comecei com vocês, as portas do inferno não prevalecerão. Então, fica aí no nosso primeiro tópico, né, que se a gente pensa em bênção de ser escolhido, foi nele, no mérito dele. Então, a carta que Paulo escreve gira em torno de Jesus. Jesus realmente é o fundamento da nossa fé. Não está em Paulo, não está em Pedro, né, como o Vaticano, não está nesses homens. Nós fomos eleitos nele. A igreja será o corpo de Cristo, separada, escolhida por Deus, porque Deus tem Cristo como aquele que se coloca como substituto no Antigo Testamento. Tá bom? É o primeiro tópico. O segundo é o versículo 6. A graça de Deus restaura o homem para o louvor da sua glória. Leia aí, Vitor, a partir do versículo 5 até o versículo 7, por favor. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. E o versículo 8. E ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então aqui nós temos a graça de Deus restaura o homem para o louvor da glória de Deus. É que essa restauração, essa grande obra que ninguém poderia fazer, que nós colocamos aqui, é uma restauração para a glória de Deus. Ele nos aceitou. No versículo 4, ele nos escolheu, ele também nos aceitou. Fomos recebidos pelo mérito de Jesus. Veja, não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas obras. Deus nos recebe pelo mérito de Jesus. Ele nos recebeu, nos aceitou. E o texto, no versículo 7, lê o versículo 7 mais uma vez, Vitor, para a gente comentar uma coisa aqui interessante. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Paulo dá um entendimento seguinte, no versículo 7. Ele nos comprou e nos libertou. Paulo traz a visão do mundo romano. Naquele tempo existiam mais de 6 milhões de escravos no mundo romano. Essas pessoas eram compradas e vendidas o tempo inteiro. Só que também havia um mercado de pessoas que eram compradas e eram livres pelos seus senhores. E Paulo fala desse mercado, que Cristo nos comprou para sermos livres. É claro que mais à frente, algumas cartas você vai pegar Paulo escrevendo eu, escravo, servo, ele se coloca agora como aquele que se submete ao senhorio de Jesus. Mas o que ele quer explicar para os Efésios, que nós não somos mais escravos de ninguém, porque ele está dizendo, ele está expondo aqui que nós fazemos parte da família de Deus. Ele nos comprou, nos libertou e nos adotou e nos deu o nome. Então, dentro desta casa, desta família agora, nós não vivemos à margem, como o escravo era, que servia as mesas e comia depois do senhor, tal. Tinha algumas regras. Antes que o escravo fosse considerado, ele não era participante da família, ele não tinha o nome da família. E Paulo está dizendo que agora essa escolha e essa redenção nos coloca como filhos, herdeiros. Por isso ele fala das riquezas, de pobres escravos aprisionados pelo diabo, pelo mundo e pela carne, pelo pecado. Em Cristo nós somos livres e agora somos adotados com o nome do pai da família.
pelo Filho unigênito, nós agora somos adotados e somos queridos pelo Pai. Temos liberdade na casa. É o que Paulo está explicando nesses versículos 6 e 7. Então nós já falamos aqui o primeiro tópico: a graça de Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. Então ele nos escolheu para a salvação. Escolheu quem? Homens, indivíduos? Não, ele escolheu a igreja em Cristo. Cristo é o eleito. Cristo é aquele que foi eleito. E a igreja é o corpo que é eleita em Cristo, pelo mérito de Jesus, criada para esse fim. Depois ele fala: a graça de Deus restaura o homem para o louvor da sua glória. A graça tira o homem daquele estado pecaminoso, tira o homem daquele estado de escravidão, dá a esse homem uma nova vida, liberdade, e acrescenta a ele riqueza, dignidade. Aí Paulo, defendendo essas questões, nós vamos para a parte 3, que agora é o capítulo 2, versículo 1, que fala: a graça de Deus restaura o homem, vivificando em Cristo Jesus. Lê para nós, Vitor, do capítulo 2, versículo 1, até o versículo onde nós lemos, o versículo 9, tá bom? Tá. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em vossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então, como o Vitor leu, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele fala de ressurreição. Quando a gente lê Lucas 7, Lucas 8 e João 11, Evangelho de João, nós temos ali o relato daquelas pessoas que foram ressuscitadas por Jesus. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Essas pessoas estavam mortas, não tinham mais nenhum estímulo, elas não respondiam mais nada nesse mundo. Elas estavam em uma situação que era irreversível. É o que Paulo está dizendo. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Paulo fala que a situação da humanidade, mesmo ela tendo religião, mesmo ela tendo filosofia, mesmo ela tendo pensadores, mesmo ela tendo guerreiros, mesmo ela tendo potências mundiais, mesmo César se achando divino, tudo isso, Paulo está dizendo que diante de Deus são mortos. É interessante isso. Quando os arqueólogos começam a fazer essas buscas, né, Vitor, lá no Egito, eles vão lá nas tumbas e acham lá os sarcófagos dos faraós e eles encontram tesouros, ouro, prata, joias e encontram um cadáver ou um esqueleto de 2, 3, 4, 5 mil anos. Exatamente isso. O homem está nessa condição. É claro que não está falando aqui de uma morte física, uma morte espiritual. O homem pode estar dentro de uma BMW. Ele pode morar Hollywood. Ele pode andar coberto de ouro. Mas ele é um morto. Um morto adornado. É um defunto adornado. É o que Paulo está dizendo. Que ainda que o homem tenha a religião e busque, ele é um defunto adornado. Por isso que Paulo fala da grandiosidade,
Por isso que se trata dessa epístola como a epístola do terceiro céu, das revelações transcendentais, que nenhum homem consegue compreender, a não ser estando ele em Cristo. Paulo fala que nós vamos conseguir compreender as coisas celestiais unidos a Cristo, tendo a revelação em Cristo, a palavra de Cristo, a vida de Cristo. Ele continua, Vitor, para a gente aqui, volta aqui na leitura, o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2, só para a gente passar aqui esse tópico. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados a ele. Então Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai entrar por um caminho que é uma revelação dos altos céus. Paulo está dizendo assim, meus amigos, vocês não têm ideia do que Cristo fez por nós. Eu tenho que explicar isso para vocês. Existe um mundo invisível que dominava o mundo visível. Quando o homem se rebelou contra Deus e a morte entrou, ele fala, vocês tinham, sem entendimento, vocês tinham um príncipe que dominava sobre vocês. É a mesma coisa hoje. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e a gente não sabe se o vírus foi criado em laboratório. E ainda que não seja criado em laboratório, toda a manipulação, toda a corrupção que nós vimos, talvez no mundo, não tenha tido mais corrupção do que no nosso país. Onde vidas são menos valorizadas, onde o dinheiro é mais valorizado do que vidas. Onde a luta política, os idealismos, são mais importantes do que vidas. Isso é um sistema demoníaco, que Paulo está dizendo, uma mente satânica, onde o diabo trabalha para que os homens se destruam. Estávamos vendo na televisão agora a Cracolândia em São Paulo, aquelas pessoas, aquela multidão de gente perambulando de um lado para o outro, e as autoridades impotentes, porque é algo que ultrapassou as questões sociológicas. É uma coisa espiritual também. Fugiu, o príncipe deste mundo, que atua na mente dos homens, atua em todas as áreas. Nós estamos vendo isso. O nosso país está passando por uma epidemia, nós estamos vendo uma luta de poder, de guerra, uma coisa terrível, a violência diante de nós. É o que Paulo está dizendo. Vocês, no outro tempo, estavam escravizados pelo sistema deste mundo, a maneira de viver deste mundo. Nós estamos vendo. Estamos caminhando para, talvez nos nossos dias, para a igreja ser levada, talvez na nossa geração ou mais à frente, eu acredito que não esteja muito longe, mas o mundo está sendo preparado para uma nova maneira de viver. Nós não teremos mais aquele mundo que tínhamos antes, até 3 meses atrás. Estamos sendo condicionados a vivermos aprisionados, doutrinados, cerceados, chipados, todas as coisas estão sendo preparadas para que a gente fique realmente enclausurados. Isso é uma maneira de opressão. É o que Paulo está dizendo, que o homem vivia deste jeito. Mas Jesus se manifestando, vamos ler, Vitor, a partir do versículo 5, né, o versículo 4. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, olha, irmãos, é maravilhoso, a Escritura é tremenda. Lembra de quando Jesus chega e dizem para ele, lá no túmulo de Lázaro, já tem 4 dias, não tem mais solução. E ele brada e diz, Lázaro, o Lázaro saiu, e Lázaro voltou à vida e esteve com Jesus naquele banquete, aquela coisa toda. A gente pode figurar essa questão que o homem estava morto. O homem está morto, a humanidade está morta. O homem só é ressuscitado quando o Evangelho entra nele. Aí a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa palavra entra e ela é
como a voz de Cristo ao coração do homem, chamando o homem, levanta, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. É uma ressurreição. Ele se levanta e vê tudo que está acontecendo, ele percebe tudo, ele tem uma visão ampla do que está acontecendo à sua volta. Ele vai dizer que agora do túmulo, do mau cheiro, da escuridão, da morte, ele nos coloca assentados em regiões celestiais, acima de principados e potestades, acima do poder do pecado, acima do poder do diabo, acima do poder da morte. Ele nos fez assentar. Ele diz, venham, vocês são convidados. Eu coloco vocês na posição mais elevada que um ser humano pode ter, nele, ressuscitando-nos com Cristo. A ressurreição de Jesus é a coisa mais magnífica do universo, porque quando ele se levanta, ele vai ter o poder de levantar também todos quantos creem no seu nome. Tanto que nós falamos que a ressurreição será para a vida eterna e a ressurreição será para a condenação eterna. Naquele dia, os que não creem vão ser ressuscitados para, no seu corpo, receberem a sentença final. E os que creram em Jesus vão ser ressuscitados para que esse corpo que Paulo diz que é mortal se revista de imortalidade e que aquilo que não tinha capacidade de entrar na natureza celestial possa fazer parte. Isso que é mortal se revista de imortalidade. Isso que é perecível se revista daquilo que não perece mais. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a nossa esperança. Essa é a visão que Paulo está dando à igreja, é a visão que nós temos, irmãos. Estamos passando por um período difícil, onde temos perdas, irmãos, estão descendo a sepultura por essa enfermidade, por essa pandemia, mas outros irmãos estão descendo a sepultura pelo câncer, né? Por outras enfermidades, por acidentes, pela violência. E em tudo isso, a Bíblia vai dizer que nele nós temos uma posição excelente. Então é uma carta de esperança, uma carta que nos dá muita alegria, muita força, muita graça para ficarmos firmes até o final. Tá bom? Vamos continuar aqui. Paulo continua tratando desse assunto. Agora nós vamos até o versículo 13. Do versículo 13 em diante, nós vamos começar do versículo 11. Né? Nosso tópico diz assim: a graça de Deus se tornou eficaz por meio da redenção pelo seu sangue. Vitor, leia para a gente o versículo 11 até o versículo 14. Portanto, lembrai-vos de que, anteriormente, erais gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelo que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto ele é a nossa paz de ambos os povos, que fez um só, e derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez a inimizade. Pode continuar? Pode. Ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar um novo ser humano, realizando assim a paz. E pela cruz, versículo 16. Vou continuar? E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. Meu Deus, aqui está inimizade. Então, veja, a graça de Deus se tornou eficaz por meio da redenção pelo sangue de Jesus. Agora, o ato de Jesus, que lá no Antigo Testamento, em Levítico 16, a gente vê os dois bodes, né, no dia da expiação, no dia do perdão. Então, se pegavam os dois bodes, um era sacrificado, o seu sangue era derramado no tabernáculo, e depois o sacerdote vinha e colocava a mão na cabeça do outro bode e ali depositava simbolicamente toda a transgressão de Israel, e aquele bode era solto no deserto para que nunca mais fosse visto. É uma maneira de esquecer, de apagar, de perdoar. Exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está colocando para nós
mas agora em Cristo. Ele fala, nesse momento, nesse tempo, nessa dispensação, mas agora em Cristo Jesus, vós que estavas longe, vieste para perto. Paulo trata agora de uma maneira de santificar, de separar, de ser adquirido. Vocês estavam longe porque vocês estavam mortos em delitos e pecados. Vocês não tinham noção. Mas pela cruz, pelo ato de Jesus, de dois povos ele fez um. Ele traz a humanidade para si. Ele traz a promessa que fez a Abraão e a promessa que fez aos gentios. E ele vai unir esses povos em um povo só, que é a igreja, por intermédio dele. A igreja é aceita, é recebida por mérito de Jesus, desfazendo a inimizade e nos tornando santificados para a glória de Deus. Então, o nosso quarto tópico aqui, graça de Deus se tornou eficaz por meio da redenção pelo sangue de Jesus, pela vida, pelo mérito, pelo inocente, pelo perfeito. Nós agora podemos nos aproximar de Deus. Ele fala do muro da separação que havia no templo, né? O pátio dos gentios e o pátio dos judeus, que simbolizavam ali na antiga aliança que os judeus eram tratados ou vistos como filhos de Deus pelo pacto, pela promessa feita a Abraão, que viria o Messias. E agora Paulo está dizendo que esse muro foi tirado e todos podem adorar, porque ele justifica todos os homens, tanto judeus como gentios. Essa carta que Paulo está escrevendo aos Efésios é muito importante para nós. E o último tópico, a graça de Deus nos coloca na condição de membros da família de Deus. Efésios 2:19. Pode ler, Vitor? Por favor, leia do 17 em diante. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, a graça de Deus nos coloca na condição de membros da família. Membros da família, como eu falei lá na primeira parte, também nos trata como membros e parte da edificação do templo para a adoração. Ele trabalha esse assunto dizendo: Cristo é o principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, Paulo está dizendo que a criação da igreja, a manifestação da graça, tentando explicar aqui essa doutrina da salvação, ela vai abranger a vida de Deus em nós. E quando Paulo sai desse capítulo, ele vai ao 3 e ao 4, ele começa a dizer como nós devemos proceder como herdeiros e filhos eleitos, separados em um mundo tão perdido. A igreja precisa vivificar, dar vida. Ela precisa ter a palavra de salvação, de redenção, de salvação. Não há possibilidade da igreja tentar vivenciar e ficar aqui neste mundo. Não faz parte do plano da igreja. A igreja é peregrina, a igreja é forasteira neste mundo, porque ela tem uma pátria. Ele disse aqui, vocês não são mais peregrinos e forasteiros na pátria do Pai. Vocês são peregrinos e forasteiros neste mundo. Vocês estão aqui de passagem. Então a doutrina da salvação, só para a gente relembrar e vamos fechar nossa aula, ela é bem ampla e nós podemos relembrar aqui. Doutrina da salvação fala da natureza da salvação. Então fala da justificação,
dentro da doutrina da salvação, justificação, o homem é absolvido por Deus. Nós temos a regeneração e a adoção. Regeneração é ressuscitação, e a adoção é quando a gente é recebido e tratado como filho, recebe todas as regalias e todos os direitos de filho, é reconhecido e patenteado agora o nome do Pai na certidão de nascimento. E temos a santificação, que é aquele poder de ser adquirido, de comprado, separado para o serviço do Senhor. É uma breve, uma síntese, né, da teologia, do estudo da salvação, mas eu acredito que deu para nós vermos como é importante nós estudarmos aí a doutrina da salvação, as doutrinas fundamentais do cristianismo. Dentro dessa doutrina nós temos os serviços, né? Nós temos ainda as ordenanças, né? Que temos o batismo e a ceia, o serviço da evangelização. Tudo isso faz parte da doutrina da salvação e tudo isso faz parte da graça de Deus para nós. Lembrando que nós cremos que para nós temos a graça especial, que eu deixei para o final, né? A graça comum foi o que nós falamos, que é a graça que atinge todos os homens, mas a graça especial é exatamente a graça direcionada de Deus para o homem com o plano de salvação em Cristo, tornando cada homem que crê, que se arrepende, membros do corpo de Cristo, família de Deus, edificados em Cristo, uma pedrinha que vai fazer parte da grande estruturação do prédio da adoração. Então Paulo trata desse assunto. Deixando para os irmãos essa nossa lição. Deus abençoe a todos. Então medite nessa lição, eu acredito que vai ser muito importante. Os irmãos vão achar coisas mais profundas. E ficamos por aqui, até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.